Olá, mulheres S, bora pro devocional de hoje? Hoje nós estamos 45% do nosso desafio. Estamos em Provérbios, no capítulo 14. Vocês sabem, né, que Provérbios 1 é um dos versículos que eu mais gosto, porque ele realmente gerou em mim uma transformação e chegou o bendito capítulo. Mas vamos lá, não é só aquilo que tem de bom não, tem muitas coisas boas nesse capítulo e eu anotei algumas aqui e depois você me conta o que você anotou de diferente aí no seu caderno, tá bom? Então vamos lá. O Provérbios 14 começa falando que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói. Gente, se você me acompanha há algum tempo, vocês sabem, né? Quando a gente vai estudar sobre o que é edificar, a gente vê que é uma construção. A mulher sábia, ela eleva, ela constrói, ela ergue, ela traz à existência algo grandioso. E você tem a possibilidade de construir qualquer coisa no território de influência que o Senhor te deu. Você pode construir uma cabana, você pode construir uma casa pequena, você pode construir uma mansão, você pode construir um prédio, você pode construir um monumento, você pode... Enfim, você pode construir o que você quiser. E a palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela constrói. Então você tem essa possibilidade. Há em você a legalidade de construir qualquer coisa que você queira dentro do território que o Senhor te deu. Mas fala também que a tola, que a insensata, ela destrói com as próprias mãos. Ela vê aquele campo lá imenso, em vez dela projetar algo maravilhoso, ela deixa lá. E aí enche de mato, enche de bicho, os outros jogam lixo lá e fica lá aquele terreno baldio, né? Então a tola, ela destrói a possibilidade de ter algo, de construir algo. Mas a mulher sábia, ela constrói. Mas continua, né? Fala que quem é sábia, a mulher sábia, ela adquire o conhecimento com facilidade. Se você está com dificuldade de aprender qualquer coisa na sua vida, saiba que se você tiver a sabedoria do Senhor, você vai ter essa habilidade de adquirir conhecimento com facilidade. A sabedoria da prudente, ela te mostra o seu próprio caminho. É interessante que quando eu sou sábia, quando eu sou prudente, eu sei para onde que eu quero ir. Eu tenho uma noção do meu destino, eu tenho uma noção de onde que eu quero chegar. E é legal porque lá no 12 fala que há caminhos que nos conduz para a morte. Então, não é sobre aquilo que eu quero, é aquilo que eu sei quem eu sou em Deus. Então, se eu sei quem eu sou em Deus, se eu conheço meu chamado, se eu conheço meu propósito, se eu conheço as sementes, né, divinas que o Senhor colocou dentro de mim, eu vou para um caminho prudente e ando sabiamente. Agora, se eu não sei, se dentro da minha cabeça, né, se os meus delírios, né, seja caminhos que nada tem a ver com quem eu sou em Deus, eles vão me gerar morte, vão me levar para a morte. Lá no 30 também fala uma coisa maravilhosa, fala que é pra gente ser grato com aquilo que a gente tem hoje. O quão difícil é ser grata quando você vê que tá faltando coisa na sua casa, não é verdade? Ou então no seu negócio. É difícil porque a gente fica assim, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, fulano não me ajuda, ciclano não me ajuda. E aí a gente deixa esse lugar de gratidão e começa no lugar de murmuração, né? Mas lá no 30 fala que a gente precisa ser grato com aquilo que a gente tem hoje. E aí começa, né, falar sobre temer ao Senhor. A gente tá desde o começo falando de temer ao Senhor, mas aqui eu separei 3 coisas. Olha, quem teme o Senhor? Primeira coisa, anda no caminho reto. Segunda, ele tem segurança. E terceiro, é uma fonte de vida. Então você realmente precisa temer o Senhor para você ter isso, tá bom? E ele é o princípio da sabedoria, né, gente? Então, para ser sábio, o primeiro passo é temer ao Senhor. Separei aqui também 4 vantagens de ser uma mulher prudente. Primeiro, a prudente sabe para onde que ela vai. Ela não fica perdida no sentido, e agora? O que eu faço? Eu não sei. Será que isso é pra mim? Será que não é? Será que Deus tem pra ele? Não, a mulher sabe, aí prudente, ela sabe pra onde vai. Ela examina os seus passos. Então não é uma mulher que sai correndo, desembestada, fazendo qualquer coisa, não. Ela para, senta, caminha, olha, analisa, ajusta o caminho e continua. E a próxima coisa, ela é coroada com conhecimento. Gente, quando eu vi esse versículo, tá lá no 18, eu fiquei assim, encantada. Como que o Senhor, né, nos abençoa, nos coroa, né, nos dá essa bênção de conhecimento quando nós procuramos, né, andar em prudência no Senhor, né. O prudente também traz alegria a todos que estão na sua volta. E aí eu anotei aqui, 3 características de uma mulher tola. Vamos lá. Ela não possui conhecimento em seus lábios. É uma mulher que não quer adquirir conhecimento, não gosta de estudar, não gosta de evoluir, não gosta de crescer, né? Então essa é uma mulher tola. Segundo, confia demais em si mesmo
e acaba se precipitando. Não busca conselho as pessoas, né? Quantas pessoas é assim, ah, não, eu tô com vontade de fazer isso, foi lá e fez. E aí não pediu conselho, não analisou nem nada e acabou precipitando e levando prejuízo. A terceira coisa, a mulher tola, ela não possui sabedoria em seu coração. E aí, gente, entra no não temer ao Senhor, né? Quando o Senhor falar com ela, ela nem vai saber que falou, né? Porque ela não tem essa sabedoria adquirida. O versículo-chave que eu separei para mim, gente, é Provérbios 14:4. Claro que se eu pudesse eu ia escolher muitos, né? Ficou bem difícil. Mas eu vou fugir do 14:1 e vou pro 14:4. Fala assim, ó. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, abundância na colheita. Como esse provérbios é para mulheres empreendedoras, eu quero que você comece a pensar. De repente, essa analogia que eles fizeram aqui é muito longe da sua realidade, tá? Mas é só você dar um Google aí que você vai achar. A palavra do Senhor tá falando que por causa da força do boi, eu tenho uma grande colheita. Mas, eu tendo esse boi, o meu celeiro fica sujo. Pensa aí comigo, se eu tenho um boi, eu faço ali, eu aro a terra uma quantidade por dia. Mas se eu tenho 100 bois, eu aro maior quantidade de terra. Mas se eu tenho um boi, eu tenho que alimentar só um boi, lavar só um boi, levar no veterinário só um boi, cuidar lá, né, do lugar que ele fica só um. Mas se eu tiver 100, esse trabalho é multiplicado por 100, não é verdade? Então esse versículo ele fala que se eu quero resultado, muitos resultados, quer dizer que eu vou ter um certo tipo de trabalho. E hoje em dia a gente tá numa geração que tá vendendo facilidade, né? Ah, não, trabalhe 2 horas e ganhe milhões. Ah, não, trabalha com seu laptop na praia e você vai ser rico. Eu não sei o quão você pode ser enganado por essas coisas. Existem pessoas que vivem isso? Existe, tá, gente? Eu não tô falando que não existe, não. Mas antes da pessoa chegar nesse ponto, ela teve uma extensão de trabalho enorme, gigantesca. Para mim ter um site que vende para mim 24 horas por dia, eu demorei, Letícia, né, gente, eu fiz já mais de 10 sites. Eu demorei muito tempo. O primeiro, então, gente, eu quase fiquei 6 meses tentando fazer aquele site. Por quê? Porque eu não queria comprar um curso, né? Não queria, não, eu não fiquei. Aí fiquei um monte de conteúdo gratuito tentando configurar, enfim, demorou mais. Aí depois que, né, que eu me ajustei a minha mentalidade e adquiri conhecimento, ficou mais fácil. Mas para algo dar resultado agora, existe um trabalho que muitas vezes a gente não vê, ou as pessoas não contam, né? Então a gente tem que ter essa noção. Existe sim uma colheita farta. Existe trabalho inteligente, uma coisa que você faz hoje e que ele permuta, né? Que ele dura muito tempo, ok, isso existe, mas existe o trabalho, né? Então a gente precisa começar a pensar se nós estamos dispostas a trabalhar. Normalmente as minhas clientes são mulheres que saíram do CLT para ficarem mais perto dos filhos. O sonho delas era ficar perto dos filhos e trabalhar com alguma coisa ali dentro da própria casa. Ok, que lindo, maravilhoso, tô junto com você. Porque é o meu estilo de trabalho, é aquilo que eu acredito e eu acredito que seja um bom caminho. Mas a pergunta é, você está disposta a trabalhar o suficientemente para ter o seu negócio? Porque o que acontece é assim, fica o dia todo com as crianças que brincam, que leva no parquinho, que leva na natação, que faz comida, que limpa a casa, que não sei o que, nananana. Então fica o dia todo em volta das coisas da família. Quando chega de noite, que seria o tempo de trabalhar, tá super hiper mega cansada. Seu cérebro já não dá mais nem pra abrir uma aula e assistir. Você não fez devocional, você não se alimentou, você... entende? E aí você quer ganhar milhões. Ou então, uma mulher que fica o tempo todo ali no negócio, não, porque o meu negócio tem que dar certo, porque tem que dar certo, tem que dar certo, aí passa dias e dias lá no negócio e abandonando a casa. Então, ou seja, ela tentou, né, ela trocou 6 por meia dúzia, né? Então, pessoas que trabalhavam muito na CLT, agora empreende, vai trabalhar o dobro, porque é seu negócio, você vai ficar ali, ó, com a cabeça 24 horas. Então a gente precisa entender isso, tem que ter claro isso. E o texto é nítido. Se tiver bois, quanto maior for a sua colheita, quanto maior boi você tiver, quanto maior trabalho você tiver, força motora de trabalho você tiver, vai ter mais colheita, mas o celeiro vai ficar mais sujo. E eu tô disposta a não só receber a grande colheita, mas também limpar o celeiro sujo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer hoje, tá bom? Vamos lá, o versículo-chave foi esse. Então, Letícia, tá, e aí?
que tem aplicações para a vida empreendedora? Primeiro, a gente precisa buscar a característica de ser uma mulher prudente. Letícia, o que é ser prudente? É ser uma pessoa sensata. A palavra do Senhor fala, acho que eu já dei até uma palestra sobre isso. Deus não deu medo. O ser humano não foi munido de medo. Essa não é uma emoção, vamos dizer assim, que o Senhor colocou na configuração original do homem. Não é. Quando a gente olha lá no Éden, o homem e a mulher não tinham medo. Quando eles pecam, o medo começa a fazer parte. E aí lá, quando Noé sai da arca, o próprio Deus coloca medo, mas ele não coloca medo no homem, ele coloca medo no animal. Então nós somos chamados para ser prudentes e não ter medo. Então, se o medo me paralisa, se o medo tá me impedindo de avançar, isso é do capeta, isso aí é influência do mal, isso aí não é nada de Deus. Agora Deus me faz ser prudente. O que é prudente? Eu sento, analiso todas as questões que eu tenho e aí eu escolho se eu vou ou não. Isso é ser prudente. Ok, quero empreender. O que eu preciso para empreender? Eu preciso disso, 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 disso. Quantas horas que eu vou precisar de trabalhar? Essas. O que eu vou precisar de delegar? Isso. E aí eu faço uma escolha. Eu tô disposta a fazer isso tudo? Tô. Eu vou lá e faço. Não, eu não tô. Então eu não faço. Isso é prudência, né? E a gente precisa começar a trabalhar com prudência. Então eu não ajo pelo medo. Eu tenho que agir pela prudência. Se eu não fizer, eu tenho que saber por que eu não fiz. Eu não fiz porque eu tô com medo. Eu fiz porque eu fui prudente. E eu tenho argumentos para te provar por que eu não fiz aquilo. Então a gente precisa começar a buscar a característica de uma pessoa prudente, de uma empreendedora prudente. Segundo, a gente busca se relacionar com Deus para entender qual é o caminho que Ele tem pra gente. Gente, eu já investi muito tempo, dinheiro e energia em coisa que Deus não tinha pra mim. Isso é a maior furada, porque você vai na força do seu braço, você até recolhe ali um pouco de resultado, né, por causa da lei da semeadura, mas você não se sente plena, você não se sente satisfeita, aquilo não traz plenitude. Então, quanto mais você se relacionar com o Senhor, conhecer quais são as sementes que Ele colocou em você e desenvolver essas sementes, mais você vai conseguir caminhar no caminho que Ele tem pra você. Próximo, entender que a colheita é farta sim, mas precisa de um trabalho, precisa de um processo, tá? E aí, bora pras perguntas. A primeira, você tem buscado ser uma mulher sábia, uma mulher prudente, ou você não tá nem aí pra isso e tá agindo como uma tola? Quem não procura ser sábia, consequentemente é tola, tá bom? Então, assim, se eu não estou procurando a cada dia me aprimorar naquilo que o Senhor tem pra mim, eu já estou sendo tolo, eu já estou trabalhando pra me ser tolo. Segundo, quanto tempo que eu tenho me dedicado a me relacionar com Deus a ponto de conhecer quem eu sou nele e os caminhos que Ele tem pra mim? Gente, isso é muito importante. Eu vou começar um quadro lá no YouTube que vai chamar Reunião com o Céu. Eu ainda tô aqui, né, me estudando logisticamente, né, pra fazer esse quadro. Porque eu preciso... Nas grandes empresas, eu não sei na sua empresa, mas eu trabalhava numa grande empresa que todos os dias de manhã a gente sentava lá e falava, olha gente, a meta de hoje é isso, isso e isso, hoje a gente precisa fazer isso, hoje é dia tal, tem que comprar isso. Letícia, não esquece não, aí tem que despachar não sei o que. Ou seja, a gente levanta ali as questões do dia pra todo mundo sair sabendo o que tem que fazer e não ficar lá, ai meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Eu perder prazo nem nada. Então a gente precisa fazer essa reunião com o céu, né? Então tá, Senhor, aí ó, eu sei que o Senhor, a palavra do Senhor fala, né, que Ele trabalha enquanto a gente dorme. Senhor, eu sei que o Senhor trabalhou enquanto eu tava dormindo, o Senhor planejou meu dia, o Senhor já liberou bênçãos, oportunidades, Pai eterno, então me ajuda a encontrar essas bênçãos, me ajuda a enxergar essas oportunidades. O Senhor já desenhou meu dia, então eu quero viver sobre aquilo que o Senhor desenhou. Então a gente precisa se dedicar a esse tempo, tá? E terceiro, você reclama do seu trabalho, dos seus papéis, das suas funções? Gente, a mulher empreendedora, né, algumas trabalham fora, tem os trabalhos de casa, né, tem os filhos, tem o ministério, tem os filhos, tem o ministério e ainda tá tentando empreender. A minha pergunta pra você é, você tá reclamando do seu celeiro sujo? Você tá reclamando do tanto de boi que você tem, né, pra administrar? Não reclame. Não reclame. Se você ainda está na condição de trabalhar fora e não puder, né, ficar em casa ainda para empreender, honre o trabalho que você tem fora. Se você é uma mãe ainda que está com o bebê amamentando, não consegue empreender, honre esse período que você está com seus filhos. Se você tem negócio, se você tem trabalho, se você tem ministério, se você tem filhos, se você tem... Honre essas coisas que o Senhor te deu. Tudo isso são bois no seu celeiro e o seu celeiro será farto, tá? Comece a pedir ao Senhor para você olhar com os olhos
dele. Porque tem hora que a gente acha que é perda de tempo, né? Nossa, Deus, eu tô aqui, tô chutando, tá, gente? Teve um dia que eu pensei isso. Meu Deus, eu tava em reunião de escola dos meus filhos. Ai, meu Deus, que canseira. E aí, e fala. E aí eu pensando, meu Deus, eu tô 2 horas aqui nessa escola, nessa reunião. Eu poderia estar fazendo isso. Na hora, eu lembrei, né? Não foi isso que eu pedi? Eu não queria acompanhar os meus filhos na escola, né? Quantas vezes teve reunião e eu não pude ir, né? E eu ficava frustrada por isso. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa visão. Ok, então eu quero muita fartura, então eu tenho que cuidar do meu celeiro. E aí, fez sentido pra você? Me conta aqui. O desafio de hoje é você fazer uma lista de todos os seus papéis ou atividades, enfim, e começar a olhar pra eles com outros olhos. Tem coisa, querida, que você pode descartar, que o Senhor não te pede isso, você pode delegar e tá tudo bem. Mas aquilo que é sua responsabilidade, olhe para aquilo com gratidão, né, que tá lá no versículo 30, e peça ao Senhor sabedoria para você regir aí todos os bois que tem no seu celeiro, tá joia? E aí, fez sentido para você? Me deixa aqui, eu vou amar ouvir o que você tem a dizer sobre sobre Provérbios 14, tá bom? No mais, fica com Deus, te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.